Saúde a todos, capaz do Senhor. Amém. Gostaria de agradecer a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez poder estar aqui compartilhando da sua palavra. Que o Deus é um Deus de misericórdia, que tem nos sustentado até aqui, até agora, não somente a mim, como a você, meu caro irmão. Se você está aqui, como eu sempre falo, se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe debaixo da tua graça e a sua proteção, que são acima de todas as coisas na vida de um cristão que serve verdadeiramente o Senhor. Até no meio do povo ímpio, o Senhor abençoa também, protegendo, guardando, suprindo as necessidades para que ele venha um dia a ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus e ter também as suas vidas transformadas pelo poder que há na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Também gostaria de agradecer essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e também tem tocado o coração do nosso pastor Edevaldo e toda a sua família, né? Se não fosse pelas providências de Deus tocando o coração e o pastor, um homem espiritual, tem nos convocado, eu confesso aos irmãos que quando ele me ligou na primeira vez, estava andando de carro, eu dei uma paradinha até que ele falou assim: daria para você pregar no culto com a participação da mocidade? Deu aqueles 3 segundos. Eu falei, meu Deus, falei, amém, né? E estamos aqui, irmãos, não porque falamos bonito ou não. Se os irmãos vieram procurar alguém com eloquência, que fala bonito, os irmãos vão se frustrar. Mas se os irmãos vieram escutar a palavra do Senhor, aleluia, eu creio assim, o que o Senhor passou para o meu coração, vou procurar passar da melhor forma, para que os irmãos venham a poder ser abençoados também. Por isso, preste atenção na mensagem, não preste atenção nos erros de português, às vezes, que possa haver da minha parte. Amém? E que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, como tem abençoado a minha. E em tudo, nós devemos prestar atenção num culto, assim, que é feito ao Senhor, porque Deus fala antes da palavra também. Eu estive prestando atenção em muitas coisas que estavam sendo faladas aqui, nas orações, quando falava assim que Deus, o Espírito Santo, procurar um coração aberto para que ele possa assim manifestar a sua glória, que ele possa entrar e manifestar a sua glória. E também falava numa oração no final que muitos que estavam aqui não estão orando para que eles voltassem, para que eles pudessem também compartilhar do gozo, da alegria que nós também estamos compartilhando no dia de hoje. E também o presbítero Pedro tinha falado que não adianta nós darmos todo o nosso dinheiro, fazer mil e maravilhas, se nós não entregássemos nosso coração verdadeiramente assim, o dito para o Senhor, para que Ele viesse a receber. O que o Senhor procura em nosso meio é um coração aberto para com a sua palavra. E o tema desse culto com a participação da mocidade é: jovens, vós sois fortes, porque já venceste o maligno. Mas eu estive pensando bem assim, existem mais alguns requisitos para que a gente possa cumprir essa palavra em nossas vidas. Eu creio assim que Deus não fala somente com jovens, como com toda a igreja. Não é somente, que nem a palavra está dizendo, ter amizade, paz com todos, que nós temos um advogado que advoga nossas causas mediante os nossos erros e pecados, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele virá um dia buscar a sua igreja, que nós sejamos preparados. Mas existem mais coisas, irmãos, e Deus tem tocado no meu coração para trazer para os irmãos, aleluias, uma pregação que me falou muito ao meu coração. Eu cheguei a ministrar isso lá em Toyohashi, e Deus tem falado no meu coração, e eu gostaria assim de compartilhar com os irmãos, que está em Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, aleluias, versículo 1 até o 9. Marcos, aleluia, Jesus, capítulo 4. Para não tomar muito tempo, já estarei lendo em nome do Senhor Jesus, que diz assim o título, que é a parábola do semeador. Fala assim: em outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão,
de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu frutos. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Somente até aqui, irmãos. Aleluias. Primeiramente, gostaria de explicar algumas coisas para os irmãos aqui. Parábolas. Jesus se comunicava muitas vezes na antiguidade com os povos, com as multidões que o cercavam, através de parábolas. Um ajuntamento de pessoas, multidões iam atrás de Jesus, e ele falava através de parábolas. E parábolas, irmãos, significa, são narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem indireta. Seria como se a gente colocasse fatos e acontecimentos que estão acontecendo no dia de hoje, ou histórias contadas, alinhadas a outras coisas, para a gente poder fazer uma comparação, para trazer uma mensagem a uma certa pessoa, ou várias pessoas, um ajuntamento de pessoas, como estamos aqui, um ajuntamento de pessoas. Jesus usava de vários tipos de parábolas. No entanto, eu marquei algumas das parábolas que Jesus usou quando escreveu. Assim, o Espírito Santo inspirou homens a escrever a sua palavra na Bíblia Sagrada, que seria o que? A parábola do trigo, do joio, do grão de mostarda e da semente, do tesouro escondido, da pedra e da rede, do credor incompassível, dos trabalhadores da vinha, dos 2 filhos, dos trabalhadores maus, dos convidados para as bodas, dos 2 servos, das 10 virgens e dos talentos. Para explicar mais um pouquinho mais aprofundado, para que os irmãos venham entender rapidamente, uma bem conhecida do joio e do trigo. Jesus explicava que, se a gente for ver bem uma plantação onde se tivesse o trigo e colocasse o joio junto, é difícil da gente distinguir quem que é o joio e quem é o trigo. E Jesus colocava ali esse tipo de parábola para que as pessoas viessem a meditar, porque o trigo produziria um bom fruto para que pudesse ser usado, mas o joio é uma coisa vazia, seria como se fosse uma erva daninha que poderia danificar a plantação. Por aí, Jesus já manifestando através dos seus lábios, as pessoas já tiravam uma mensagem que diretamente, indireta, para a sua necessidade, o que estava acontecendo. Também aqui eu vejo uma das 10 virgens, que ele queria dizer que no meio da igreja haviam 10 virgens. Se você via no meio da igreja 10 virgens, estavam esperando a volta do Senhor Jesus. Só que no meio dela havia 5 prudentes e mais 5 loucas. O que Jesus fala no meu coração, eu creio que falava aos seus também, que muitos são conhecedores desse tipo de parábola, das pessoas que estão desapercebidas no meio da igreja. E Deus nos fala através da sua palavra que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por isso que devemos estar atentos a tudo que é feito, a tudo que Jesus nos ensina através das suas palavras. As parábolas não serviam somente para mudar vidas no passado, mas servem também para os dias de hoje, para que apliquemos em nossas vidas. Agradeço a Deus pela vida de pessoas que são verdadeiramente firmes com o Senhor. Eu vejo aqui no meio tantos irmãos firmes na presença do Senhor, pessoas que são usadas por Deus, como minha esposa intercede por mim, e a oração de minha esposa eu creio que tenha alcançado o trono do céu de Deus, porque Deus tem me abençoado.
Não parece, mas eu estou tremendo, vergonha. Mas, uma vez que nós vestimos a camisa do Evangelho, como eu falei, é para levar uma vida concernente à vontade do Senhor, mesmo com medo, vergonha, como o pastor pregou, né? Ezequiel foi, mesmo sabendo que o povo era de dura cerviz, não ia escutar. Ele mesmo assim foi por obediência. E eu estou aqui por obediência, crendo nas providências de Deus. Porque se eu não for fazer o que Deus está me pedindo, irmãos, que vergonha será para mim se Deus levantar uma criança para falar o que eu estou querendo falar, que Deus colocou no meu coração. Fora a cobrança do Espírito Santo em nossos corações. Portanto, o que Deus pedir para você fazer, abra o teu coração, faça, por mais difícil que você ache. No começo pode ser meio constrangedor, mas Deus vai te capacitar, irmão. Aleluia! Porque Deus é contigo, Deus é convosco. Assim é com todos que aquele procuram fazer a sua vontade. Amém? Parábolas são narrativas alegóricas, então, que transmitem uma mensagem direta. Por que Jesus usava de parábolas, irmãos, né? Porque Jesus usava desse tipo de parábolas, lendo esse texto, porque nem todos que estavam no meio daquela multidão, Jesus mesmo disse na sua palavra, faziam parte do reino dos céus, do reino de Deus. Nem todos que estavam ali. Está em Marcos 4:10, né? Jesus dizia aos seus discípulos assim, à parte, pediu para os discípulos ficassem à parte, e começou a explicar a parábola do semeador para eles, dizendo que em meio a todas aquelas pessoas ali, no meio daquela multidão, nem todos faziam parte do reino de Deus. Nesse momento não sei se eu dou glória a Deus ou falo misericórdia, porque Deus sabe de todas as coisas. Se Deus já tem um plano para com as nossas vidas de salvação, que nós procuremos, irmãos, fazer parte, fazer a diferença, para que nós venhamos a estar na casa do Senhor e sejamos verdadeiramente, sim, não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, para que nós venhamos a fazer parte do reino dos céus. Porque existem muitas pessoas, não digo aqui, mas em igrejas, que estão meramente como somente espectadores. Existem muitos que não estão nem escutando a palavra. Eu não estou exortando a igreja, falando o que Deus colocou no meu coração. Não sou nenhuma pessoa radical, porque eu mesmo já falei muito outrora, mas Deus está aprimorando através do Espírito Santo nossos corações, mas que nós venhamos a prestar atenção. Deus está falando aos nossos corações, como tem falado ao meu, creio ao seu também. Quando Jesus usava esse tipo de metáfora sobre as parábolas, falando da semente do solo, né? Do semeador da semente do solo, Jesus estava praticamente, sabe o que, irmãos? Ensinando os seus discípulos, chamou eles à parte, porque sabia que eles iam necessitar desses ensinos de Jesus para o resto da vida deles aqui na terra, até que Jesus viesse ou buscar, ou fosse assim, executados ou mortos. Iam lhe servir para muito na sua caminhada, em busca o quê? A fazer a vontade do Senhor, a fazer a vontade do seu mestre. Conosco não é diferente. Hoje Jesus nos chama à parte, através seja de qualquer pessoa que venha pregar, para desvendar o que Ele tem reservado para cada um de nós, para que nós não venhamos a errar mais e mais e mais. Apesar que nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, mediante o nosso arrependimento, nós somos perdoados, mas isso não é motivo para que nós venhamos a pecar, porque sabemos que temos um advogado. Deus nos dá a oportunidade de poder o quê? Nos retratar e procurar o quê? Mediante o arrependimento, procurar não praticar mais. Aquele que rouba, procurar não roubar mais. Aquele que fala mentira, não mentir mais. Aquele que fala mal um do outro, não fala mais. Aquele que briga, não briga mais. Procurar, irmãos. Eu sei que muitas vezes acontecem coisas inusitadas, assim que a gente menos espera, mas mediante o que é o nosso esforço e ao auxílio da palavra do Senhor, nós podemos vencer, assim como Cristo venceu. Aleluia. Quando lemos esse tipo de texto, nós vemos que o semeador, irmãos, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas o solo não é o mesmo. O semeador,
É Jesus Aleluia. que nos usa para trazer a sua palavra. Glória a A Deus. semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E o solo? O solo é o nosso coração. Deus quer dizer que nem todos que estamos aqui, né, somos iguais. Há 4 tipos de solos aqui, um diferente dos outros. Ele ensinava os discípulos que no meio dessa multidão, como nós estamos aqui no meio desse ajuntamento de pessoas, se assim eu posso dizer multidão, nem todos de nós somos iguais, irmão. Existem aqui, temos igreja em todo o Japão, e também no meio de todas as igrejas do Japão há vários tipos de pessoas. Isso sem modo, é óbvio, assim, se os irmãos forem pensar bem, há pessoas com problemas diferentes, há pessoas com problemas com a família, problemas no emprego, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas com isso, com aquilo, problemas com seu companheiro, problemas com sua esposa, problemas com a sua igreja, problemas com o seu carro, seja lá por motivo que for. Existem pessoas com pensamentos diferentes, pessoas que pensam somente no seu bem prazer, no bem prazer, pessoas que só pensam no mal, pessoas que só pensam no bem, pessoas que só pensam em ganância. Existem pessoas também com sonhos diferentes. Sonham ter seu carro, ter sua casa, sonham casar, né, jovens? Sonham casar, sonham satisfazer o ego da sua vida, o que vocês mais procuram. Vários tipos de sonhos. Existem pessoas com projetos diferentes também. Construir uma família mais feliz, ter uma boa renda para poder proteger a sua família e várias outras coisas mais concernentes. Eu creio que os irmãos, Deus está falando a cada um, a cada coração. Existem famílias diferentes, pais diferentes, existem pais bravos, pais mais quietos, pais que falam muito, falam pouco, pais radicais, pais que não creem em nada, outros pais que creem em tudo, outros pais mais bem-aventurados que creem em Jesus. E nós somos desses tipos de família que cremos em Jesus, fazemos a partir do momento que aceitamos Jesus, fazemos parte de uma mesma família, onde o nosso Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo. Amém? Existe também uma criação diferente, ninguém teve a mesma criação. Cada um dos seus pais tem um costume, criou cada um de várias formas, vários tipos de jeito. Por isso que existem pessoas no nosso meio que têm um pensamento, outros pensamentos, o outro faz um tipo de jeito, e vários outros, né? Os irmãos sabem mais ou menos. Se eu for explicar detalhadamente, vai tomar muito tempo, né? Então, encontra no meio de pessoas do mundo inteiro, pessoas diferentes uns dos outros. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Se os irmãos não estão entendendo, pedir para o presbítero Pedro explicar melhor. Amém? Mas não precisa ficar sério não, irmãos. A gente só está passando o que Deus tem colocado nos nossos corações. Mas Jesus foi mais além disso. Queria mostrar aos seus discípulos que nem todos assim em meio da multidão também iam receber a palavra que Jesus estava transmitindo de bom grado. Será que tem alguém aqui que não está recebendo a palavra que Deus tem colocado no meu coração de bom grado? Não precisa responder não, irmão. Se todo mundo falar vai ficar feio para mim, né? Mas no meio daquela multidão existiam pessoas assim que não recebiam a palavra de Jesus de bom grado, irmãos. Por incrível que pareça, existiam pessoas que eram más intencionadas. Eles queriam pegar Jesus com as suas próprias palavras. Sumos sacerdotes, os fariseus da época também, né? Os doutores da lei. Sabe por quê? Jesus falava a verdade. Através das parábolas, Jesus batia de frente contra o erro deles. Eles sentiam-se incomodados, porque a luz que existia no Senhor Jesus, na sua palavra, na sua doutrina de pregação, abria os olhos do povo para que eles viessem ver os erros que estavam às suas voltas, inclusive neles mesmos. E os
fariseus, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, não se conformavam com aquilo e procuravam prejudicar Jesus e alguma coisa, pequena coisa que ele falasse, para que pudesse assim defamar Jesus, incriminar Jesus em alguma coisa. Não porque aquilo que ele, assim também Jesus era, existiam pessoas no meio deles que iam atrás de Jesus, não era porque ele era Jesus, porque ele era o Filho de Deus, muitos nem criam até, fala que é um profeta, mas eles iam, sabe por causa do quê? Muitos, por causa dos milagres, porque Jesus curava coxo, curava surdo, ressuscitava morto. Eles iam por causa do quê? Por causa desses interesses. Não iam por causa assim, esse é o Filho de Deus, vamos adorar Ele, vamos entregar a nossa vida a Ele. Melhor que uma cura é a nossa salvação. Não, eles queriam que ser curados, queriam ser curados. Por isso que eles iam atrás do Senhor, estavam atrás de Jesus, somente por causa disso. Que é uma prova. Jesus, quando havia os 10 leprosos, Jesus curou os 10, não curou? Quantos que voltaram para agradecer a Jesus? Só um. E o resto? O resto está procurando só o quê? Só a cura. Porque se eles louvassem a Deus, voltavam todos para dizer: somente o Senhor é Deus, Ele me curou. Seriam mais gratos. Por isso que eu falo, muitos vêm atrás de Jesus por causa somente dos milagres, enquanto nós devíamos já ser gratos, sem um braço, sem uma perna, seja com o que for, pela nossa salvação. Mas enquanto nós vivemos nessa carne, nós somos sujeitos a tudo isso, a trocar o certo pelo incerto, o real pelo irreal, o que é verdadeiro para nossas vidas, pelo aquilo que é tolo, que não leva a nada. Mas quando estamos de bem, o Senhor nos aproximando dele espiritualmente, o Espírito Santo toca nos nossos corações, a luz de Jesus começa a iluminar a nossa volta, nós começamos a ver que verdadeiramente o Senhor é Deus, somente Ele é dono de todo assim, tudo que foi criado aqui, e toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estava também na expectativa que Jesus ia restituir o reino de Israel ao governo terreno naquele tempo. Deus é maravilhoso, irmãos. Pessoas buscavam Jesus porque precisavam de muitas coisas, mas não buscavam Jesus pelo que ele era, pelo que era necessário, porque Jesus multiplicou os pães, muitos ficavam sabendo, se juntavam, mas ninguém era capaz de doar os seus 2 pães, os 5 pães e os 2 peixinhos também, para que Jesus viesse a ajudar outras pessoas. Eles queriam ser mais ajudados do que poder ajudar as pessoas, né? Aí, nesta parábola, Jesus nos mostra esses 4 tipos de terrenos que eu digo ao nosso coração, irmãos, não se esqueça. E vou começar a contar aqui para os irmãos algumas. Eu marquei o primeiro terreno foi à beira do caminho. Quando ele fala à beira do caminho, é aquele que não caiu nem fora, nem dentro, ficou à beira do caminho. São as pessoas, irmãos, que vivem na dúvida, verdadeiramente sim, eles vivem na dúvida, que duvidam se Jesus é o Filho de Deus ou não, se as promessas que Deus tem contidas na Bíblia Sagrada são verdadeiras ou não, se eles vão se concretizar na nossa vida ou não. A dúvida, irmãos, é um veneno tão assim mortal, que o inimigo é especialista nisso, colocar dúvida nos nossos corações. Vê ali no Jardim do Éden, quando ele quis colocar dúvida no coração de Eva, quando Jesus foi tentado, e ele queria colocar dúvida em Jesus também, no próprio Filho de Deus. Se você verdadeiramente é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem. Aí vai indo. Ele quer colocar dúvida nos nossos corações, por isso devemos ficar atentos, porque se há dúvida, a palavra de Deus nos diz, para que todos aqueles que nele creem, serem salvos. Precisa crer. Se você tem dúvida, você não crê, então você não tem a salvação. Devemos estar assim, arraigados, espertos, prestando atenção, porque de uma hora para outra o inimigo começa a falar no ouvido de cada um assim, aquele som bem baixinho,
Começa bem baixinho, daqui a pouco transforma-se numa bola de neve. Existem muitas pessoas que se afastam do caminho do Senhor por causa disso. Nessa oração que eu prestei muita atenção, falou assim: muitos que estavam aqui na casa do Senhor, que escutaram da palavra, que pregaram a sua palavra, já não estão mais aqui. É a dúvida, o inimigo colocando dúvida nos seus corações. O seu caso já não tem mais solução, a sua família já não tem mais solução. Se afasta do Senhor, esse não é Deus não. E a dúvida vai entrando. Daí Deus tem os seus meios de trabalhar e a hora certa de agir, mas nós não sabemos esperar. Às vezes existem pessoas, que nem eu falei na aula lá em cima, esperaram 30 anos para receber uma bênção. A gente quer receber a nossa bênção, ora hoje, recebe amanhã. Mas Deus tem o tempo certo para te dar a tua bênção, meu querido. Aleluia. Seja de cura, seja de salvação de família, seja de libertação, trazer o seu filho de volta à casa do Senhor. Deus tem o tempo certo. Basta você persistir, orar e crer. Crer que o Senhor nos fala que Ele é um Deus fiel. A sua palavra nos prova que Ele é um Deus fiel, que a sua palavra é inerrante. Eu vim para os caminhos do Senhor porque a sua palavra é inerrante, porque tanta coisa que a palavra disse que estava acontecendo antes de acontecer, começou a acontecer. Daí eu falei assim: essa palavra é verdadeira, melhor me achegar logo perto do Senhor Jesus, porque Deus existe. Aleluia. E hoje estamos aqui pela misericórdia do Senhor, tentando trazer algo da parte do Senhor aos corações, para que nós venhamos assim a nos aprofundar mais nas riquezas da palavra do Senhor. O inimigo, meus irmãos, das nossas almas, então, é perito em colocar dúvidas, por isso nós devemos tomar muito cuidado. Há outro terreno que o Senhor Jesus tem colocado, foi no terreno cheio de pedras. E Ele nos fala assim, que nos terrenos de pedra, onde não havia muita terra, logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Daí Jesus começou a explicar para os seus discípulos a parte: são os que ouvem a palavra e recebem imediatamente com alegria, hein, irmãos? Mas não tendo raiz em si mesmo, antes são de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e se afastam, né? Então, chegando a angústia e a perseguição, por isso que fala assim, são as pessoas medrosas, que estão com medo. O inimigo vem atentando contra essas pessoas que têm medo, porque os medrosos não conseguem crer que Deus pode tornar-se real as promessas dele nas suas vidas, porque vem a perseguição, já não crê que vai dar tempo. Muitas vezes outrora, como eu já falei uma vez, eu cria que Deus podia fazer um milagre na vida do irmão da frente, do outro lado, de trás, mas eu não cria que Deus podia fazer um milagre na minha vida. Eu cria que Deus poderia usar fulano, ciclano, da esquerda, da direita, da frente, meu vizinho, os meus amigos de serviço, mas não podia me usar. Até que o Espírito Santo veio, começou a trabalhar no meu coração, começou a limpar meu coração através da sua palavra. Hoje eu creio que Deus pode nos usar. Não precisa você pregar bonito, falar bonito, é só falar, irmãos. Aleluia. Falar o que Deus tem colocado realmente, sem fazer rodeio. Fala o que Deus falou para falar. Tá certo que a gente é mais maleável, procura não falar com tanta grossura, para que não venha escandalizar. Mas Deus pode fazer uma obra na vida de cada irmão aqui. Se conseguiu fazer, está fazendo uma obra na minha vida. Eu que tenho tanta vergonha, estou aqui. Aleluia. Né, seu Carlos? Tanta vergonha. Seu Carlos é meu companheiro lá, trabalhando na linha do lado. Deus usa ele para falar comigo, eu me alegro. Aleluia. Me alegro. Porque o seu Carlos, ele vem do jeito simples dele, ele fala assim: Henrique, eu falei, eu vou pregar lá, seu Carlos, eu estou meio assim, né? Ele falou assim: não, vai, Deus é contigo. Ele fala, na sua simples palavra, eu sinto a unção de Deus falando comigo. E ele fala, vai lá, Deus é contigo. Isso tocou tão no meu coração, que me deu um ânimo, irmãos, me deu um ânimo, que eu falei assim, realmente, assim, da forma que ele falou,
eu me alegro, e hoje eu vejo a família dele aí, e eu falo para ele também assim, ó, você vai ser um pregador da palavra do Senhor, Glória a Deus. em nome de Jesus. Aleluia. Por isso não tenha medo, irmãos, de perseguição, de tribulação, né? Na luta, o Senhor é conosco, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, e sabemos que nós estamos procurando melhorar perante o Senhor, fazer a sua obra. Eu creio que todos aqui estão procurando melhorar cada dia, porque o Espírito Santo ministra cada coração. Eu sinto isso. Glória a Deus. Eu creio que ninguém é louco aqui de querer não obedecer a voz do Senhor, do Espírito Santo, sabendo que a cada dia que estamos aqui é um dia a menos. Meu Deus. Ou é Aleluia. céu, ou é inferno, Aleluia. ou é salvação ou não. Aleluia. Meu Deus. Por isso nós estamos aqui, procurando fazer a obra do Senhor, Aleluia. ajudando uns aos outros, porque uma casa dividida não há manifestação de Deus, mas onde há união opera a grandeza do Senhor e as bênçãos dele. Ninguém chega à terra assim prometida se não houver, irmãos, lutas. Tem que passar pelo deserto. Para chegar a Nova Canaã, nós tivemos que, assim, Moisés teve que passar com o povo pelo deserto. Tem que ter luta, por isso que a gente não deve desistir. Há um lugar que Deus tem nos preparado, o céu assim de glória. Se não houver a luta, não vai ter vitória. Se você não enfrentar a luta, irmãos, você não é apto para morar no reino do céu, porque aquele que lança a mão do arado, olha para trás, Deus já nos diz que não está apto para morar no reino dos céus. Para vocês terem uma ideia, aqueles jovens que entraram na fornalha, eles não entraram sozinhos, Jesus estava lá. Aleluia. Não livrou eles das fornalhas realmente, mas ele estava lá com eles. Daniel na cova dos leões, ele não entrou sozinho, Jesus estava lá. Aleluia. Se você entrou nessa luta aqui contra o inimigo, sabe de uma coisa, você não está sozinho. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está no carro, está na igreja, está na sua casa, está no serviço. Basta você acreditar. Aleluia. Não deixe que a carne venha interferir no seu compromisso com Deus, na sua comunhão com o Senhor. Mas antes repreende em nome de Jesus, porque maior é o Deus que está conosco. Sabe, em meio a tudo isso, irmão, Deus está trabalhando, moldando o nosso caráter, o nosso coração, para que nós venhamos a ser pessoas melhores futuramente. De tudo que o Senhor quer que nós fazemos, Ele nos fala no nosso coração através do nosso Espírito Santo amigo, inseparável, que nos guia a cada dia, consolador, que nos consola. Ele nos diz assim ao nosso coração: não desista, não recue, que nem falou ao hino, não recuarei. Não desista, irmão, falta tão pouco, falta tão pouco. Você vai vencer, porque Jesus mora no seu coração. Nós servimos um Deus que não conhece derrota. Se nós servimos Ele, nós não sofreremos derrota. Aleluia, meu Deus. Jesus morreu naquela cruz para os ímpios, parecia ser uma derrota. O seu mestre morreu, mas através daquele ato que parecia derrota, nós obtemos o que? A nossa vitória, a salvação. Aleluia. Uma, que Ele morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Para que Deus. através de Ele ressuscitar, nós sabemos, nós obtemos também a nossa vida de salvação, a nossa vida eterna, morando no lugar que Ele tem preparado a cada um de nós. Aleluia, Jesus. Entre os espinhos, por causa do horário, irmão, vou antecipando, nos diz assim: entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Jesus chamou os seus discípulos à parte e explicou a eles que o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Aqui já diz riquezas, luxúria, dinheiro.
Irmãos, idolatria não é somente você adorar estátua de imagem, de escultura, de madeira, seja o que for. Idolatria é você colocar, por exemplo, idolatrar o dinheiro, a luxúria, sua casa, o seu carro, se torna um ídolo na sua vida. E muitos estão pegando essa parte para si, idolatrando uma casa no Brasil, um emprego que você ganha muito dinheiro. Pode não ser uma estátua, mas é uma forma de você idolatrar alguma coisa. Muitos estão de olho no câmbio para ver, nossa, hoje o dólar subiu, abaixou, vou comprar e vou mandar para o Brasil. Irmão, não se preocupa com isso não, porque existem muitas pessoas que têm muito menos do que nós e são mais felizes do que nós. Aleluia, glória a Deus. Nisso eu me alegro, Senhor, porque isso Deus nos mostra que verdadeiramente, sim, o que interessa para o povo de Deus não é o dinheiro, é o que está dentro do nosso coração. Porque se nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, a paz reina. Não vai ser nada que vai nos chamar para a igreja, como fala teologia da prosperidade. Vem para nós que você vai ter seu carro, Jesus vai te dar teu carro. Vem para nós que Jesus vai te dar uma mansão. Vem para nós que Jesus fez. A verdadeira paz, a prosperidade que Deus quer para cada um de nós é que fulano pode ganhar horrores de dinheiro, ciclano pode ganhar o dobro daquele, e você pode ganhar uma miséria, mas com essa miséria você é feliz, não precisa de nada, porque com esse pouco Deus transforma em muito. Aleluia, na sua vida. louvado seja Por Deus. isso não nos apeguemos a coisas que vão ficar nessa terra. O importante é nos apegarmos na nossa crença e no Senhor Jesus. O inimigo quer tirar isso do seu coração, quer que você aos poucos comece a olhar para o lado, falar, olha que carrão, olha que dinheiro, olha que emprego, não vou mais na igreja não, para escutar a palavra, porque eu estou ganhando tanto por dia, se eu perder um dia nesse serviço e ir para a igreja, eu não vou ganhar nada na igreja, eu vou ganhar na fábrica. Misericórdia. Jesus. Não digo que você não tenha que trabalhar. A Bíblia nos ensina que nós devemos trabalhar para não ser pesado para os outros, mas existem circunstâncias na vida que nós precisamos trabalhar sim, trabalhar, mas não devemos ter isso em mente no nosso coração. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para você, Jesus é tudo para nós. Glória a Deus. Jesus é tudo para você, meu irmão? Não precisa responder, não precisa nem responder. Medita nisso. Jesus é tudo para você? Realmente? O Espírito Santo ninguém pode mentir. Lembra de Ananias e Safira? Eles reteram a parte e falou assim, você entregou tudo? Entregamos. Caiu duro na hora. Deus conhece o nosso coração. É melhor ser sincero, não precisa falar aqui na frente, né? Mas ser sincero do que Deus conhece, irmãos. A gente vê ali, eu estava olhando e ia falar depois, mas até ali, quando Gideão foi combater aquele povo com aqueles 32 mil homens, até os covardes foram sinceros, porque ele perguntou assim, os covardes podem sair do lado, eles saíram, porque se fosse o outro ia ficar quieto, lá ia sair de fininha, mas saíram mesmo, foram sinceros, foi verdadeiro. Aleluia. Agora, acho que houve alguns que não eram sinceros naquele meio, que depois quando ele mandou beber a água ali, Deus mandou fazer, que ia separar mais um pouquinho, acho que tinha mais uns pouco de covarde, que estava lá no meio bebendo água, e eu falei, pode separar esse também, que não teve coragem de falar na hora, né? É uma brincadeira, mas procuremos ser sinceros, irmãos. Aleluia. Servimos ou não servimos? Se não servimos, vamos orar mais, vamos pedir para Deus, muda a minha vida. Aleluia, Jesus. Eu sou o primeiro a falar, Jesus, muda a minha vida, me ajuda. Aleluia, aleluia. Eu peco a cada dia, a cada instante, mas me arrependo. Eu sei que eu tenho um advogado, eu sei que o Espírito está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, até que eu seja, que não falar, aquela luz da aurora, luz perfeita, até que chegue a ser dia perfeito, que nem a Bíblia mais ou menos fala. Nós sejamos assim, sinceros, se é sim, sim, não, não,
Jesus muda minha vida sim, eu quero morar no céu. Não deixa o inimigo, através dessas poucas coisas, querer enganar os irmãos também. E, rapidamente, queridos irmãos, chegamos à boa parte, que fala que caiu em boa terra. Os irmãos podem repetir isso para mim? Que caiu em boa terra. Que caiu em boa terra. Eu creio que em cada coração a semente, a palavra de Deus caiu em boa terra. Porque Jesus disse: outra que caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. 30, 60 e a 100 por um. Jesus chamou os discípulos à parte e disse: mas o que foi semeado em boa terra é os que ouvem a palavra e compreende. Este dá fruto e produz a 100, a 60, aleluia, Jesus, e a 30 por um. São os que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, abriram o seu coração para o Senhor Jesus, creem de coração, aceitando a palavra que Jesus tem pronunciado através de seus profetas, através da tua própria palavra escrita. Tem tratado a Bíblia não somente como um livro qualquer, um best-seller. Tem tratado a Bíblia como se fosse o próprio Deus na sua frente. Aliás, é o próprio Deus na sua frente, porque o Verbo se fez carne, e o Verbo era Jesus, o Filho de Deus, do reino de Deus, que é onde nós todos iremos morar. Os irmãos, Deus, aleluia. Gostaria de falar para os irmãos que nós tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que a palavra de Deus, que nós não venhamos a esquecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tudo para nós. A palavra de Deus é Jesus. Que nem eu falei para as crianças uma vez aí em cima: você lembra o que você comeu há 2 dias atrás? Começaram a pensar, não sabia. Vocês lembram o que vocês comeram há 2 dias atrás? O que foi pregado sábado passado? E no domingo? Quem pregou? Que mensagem que foi? Devemos guardar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Porque a comida a gente pode esquecer, que não leva a salvação. A comida a gente solta, um dia, outro solta mesmo, através das fezes, né? Se for falar português claro. Mas a palavra de Deus é vida. Aleluia. Se você não guarda a palavra de Deus, alguma coisa está errado. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, porque ela é vida, irmãos. Anota, assiste o canal do irmão Ivandro lá, porque uma vez que nós estamos esquecendo o que é primordial para nossas vidas, é sinal que nós não estamos dando muito valor. Eu acabei de dar uma dica. Ezequiel, o pastor pregou sobre Ezequiel, que mesmo quando o povo, Deus falou para ele que o povo era de dura serviço, não ia escutar, ele foi por obediência pregar a palavra do Senhor, por obediência, mesmo sabendo, mesmo contra a sua vontade, ele foi por obediência. E no domingo foi o presbítero Mesquita, falou até que os filhos dele recitam versículos bíblicos, decoram, né? Recitam. Que nós venhamos a ser assim também, não somente recitar, mas venhamos a poder pronunciar para o nosso vizinho, para o nosso companheiro de serviço, porque Deus quer nos usar. E o principal de tudo, oremos por nós mesmos, pelas nossas próprias almas, para que nós venhamos a poder ganhar nossa própria alma para o Senhor Jesus. Aleluia. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma. Irmãos, estarei concluindo por aqui, agradecendo a Deus, ao pastor, a todos os obreiros, e gostaria de dar uma palavra para os irmãos, que Deus tem colocado assim no final para o grupo de louvor pode se colocar. Irmãos, por tudo que nós conhecemos da Bíblia, Deus nunca tem deixado o seu povo alento ao léu. Ele tem nos falado antes que aconteça, tem nos ensinado a sua palavra, tem nos explicado a sua palavra. O que está errado então? Do que se queixa o homem? A palavra de Deus nos fala. O homem se queixa não tão somente dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados,
Se nós estamos nos queixando de alguma coisa, hoje em dia, é dos nossos próprios erros, porque o nosso erro foi cometido não foi por Deus, foi por nós. Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para nós. Por isso, no dia de hoje, procuremos guardar a palavra, ser dirigido cada vez mais pelo Espírito Santo de Deus, ser instruídos pela sua palavra, e não venhamos a esquecer, porque cedo ou tarde Jesus voltará. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser no final desse culto, pode ser daqui 1 ano, 10 anos, mas Jesus está voltando. Aleluia. Se você não crê ainda no seu coração, comece a crer.